O presidente paraguaio Santiago Peña assinou um decreto que classifica as facções criminosas brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, como organizações terroristas internacionais, autorizando as Forças Armadas do país a atuar de forma independente contra esses grupos. Nesse sentido, ele autorizou as Forças Armadas a utilizar fogo pesado e letal para exterminar essas facções criminosas dentro de seu país e, mais especificamente, na fronteira com o Brasil. A medida, publicada na quinta-feira passada, representa um desafio direto às políticas de segurança do governo brasileiro, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem resistido a enquadrar essas organizações sob a lei antiterrorismo. O ministro da Defesa paraguaio, Oscar González, afirmou em entrevista a uma rádio local que o novo enquadramento jurídico permite operações autônomas, sem a necessidade de coordenação com instituições estrangeiras, incluindo o Brasil, declarando: "Agora não precisamos mais coordenar com outras instituições para enfrentar esses grupos." Após o governo do Rio de Janeiro realizar uma operação militar contra os narcoterroristas e as facções criminosas no Rio de Janeiro na semana anterior, que deixou um saldo de pelo menos 117 CPFs cancelados, as facções criminosas começaram a se expandir ainda mais para outros estados, fugindo de mais ações do governo do Rio de Janeiro, que irá realizar mais ações nos próximos dias, e que muitos desses chefes e facções criminosas certamente irão sair do Brasil e irão se esconder em países vizinhos, como por exemplo, o próprio Paraguai. A decisão surge no rescaldo dessa mega operação policial no Rio de Janeiro, em 24 de outubro, que destacou a expansão transfronteiriça dessas facções. De acordo com o decreto, há evidências suficientes da presença operativa do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital no território paraguaio, onde eles utilizam o país como base para tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e armazenamento de armas, ameaçando a soberania nacional. González enfatizou que a classificação não é meramente simbólica, mas uma mudança prática que habilita as Forças Armadas, a Polícia Nacional e a Secretaria Antidrogas a conduzir ações ofensivas, alinhando o Paraguai com posturas mais rigorosas adotadas por vizinhos como a Argentina. No Brasil, essas facções têm causado devastação generalizada, transformando o crime organizado no maior negócio ilegal do país e uma ameaça existencial à sociedade. Originadas nas prisões nas décadas de 1970 e 1990, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital operam como impérios criminosos, sustentados principalmente pelo tráfico de drogas, mas também por roubo de cargas, latrocínio, fraude, extorsão e lavagem de dinheiro, gerando uma economia paralela estimada em bilhões de reais anualmente. Elas controlam vastos territórios em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Rondônia e Bahia, impondo toques de recolher, cobrando taxas de proteção e fomentando guerras territoriais que resultam em milhares de mortes por ano, exacerbando a violência urbana e rural. A população civil é a principal vítima desse ciclo de destruição. Famílias são dilaceradas por balas perdidas em confrontos, jovens são recrutados à força para o crime, e moradores de favelas e periferias vivem sob constante medo, com aumento de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Comunidades inteiras são arrasadas, com o tecido social rompido por uma violência que se infiltra em todos os aspectos da vida cotidiana, desde o comércio local até a educação e a saúde pública. Críticos argumentam que essas facções são indiretamente aparadas e protegidas pelo governo Lula, que resiste à classificação como terroristas, optando por tratá-las como grupos criminosos comuns, e por setores da justiça brasileira, cujas decisões frequentemente resultam na soltura de líderes ou em atrasos processuais, permitindo a continuidade de suas operações. A expansão internacional dessas facções, incluindo para o Paraguai, reflete falhas no controle interno brasileiro. No país vizinho, elas exploram rotas fronteiriças para escoar cocaína da Colômbia e Bolívia, fortalecendo alianças com cartéis globais e ameaçando a estabilidade regional.
Embora haja acordos bilaterais de cooperação entre Brasil e Paraguai para combater o crime organizado, como reforços em operações conjuntas e compartilhamento de inteligência, a nova medida paraguaia sinaliza uma abordagem mais unilateral. Em resposta, o governo brasileiro tem promovido alternativas, como o envio de um projeto de lei antifacção ao Congresso, que cria a figura penal de facção criminosa, endurece penas, prevê bloqueio de bens e estabelece um Banco Nacional de Facções Criminosas. Lula também sancionou leis para proteger autoridades no combate ao crime, enfatizando desarticulação econômica e investigativa em vez de retórica terrorista, que poderia complicar relações internacionais. No entanto, opositores insistem que essa postura perceived de leniência permite que as facções continuem a oprimir a população, com civis arcando com o custo humano de uma violência que destrói vidas e comunidades. A repercussão inclui pedidos de reuniões emergenciais entre autoridades dos dois países, com preocupações sobre incidentes transfronteiriços. Governadores de estados como Mato Grosso do Sul clamam por diálogo para mitigar riscos, enquanto a medida paraguaia pode incentivar outros vizinhos a adotar posturas semelhantes, forçando o Brasil a reavaliar sua estratégia de segurança frente ao legado destrutivo dessas facções. Essa classificação e autorização militar pelo Paraguai marcam uma virada no combate ao crime organizado transnacional, alinhando o país com uma doutrina de narcoterrorismo, que prioriza ações enérgicas e independentes. Para o Brasil, o impacto pode ser duplo. Por um lado, pode reduzir o fluxo de drogas e armas pela fronteira, aliviando pressões internas. Por outro, expõe divisões políticas, com a oposição usando o exemplo paraguaio para criticar a suposta leniência do governo Lula. No entanto, o governo brasileiro nada poderá fazer para evitar ou interromper essas operações militares autorizadas, pois elas ocorrem integralmente dentro do território soberano do Paraguai, respeitando princípios de não interferência em assuntos internos previstos em tratados internacionais e no Mercosul. Qualquer tentativa de obstrução seria vista como violação da soberania, potencialmente danificando relações bilaterais já tensionadas pelo crime organizado, e limitando o Brasil a negociações diplomáticas ou reforços em sua própria fronteira para mitigar repercussões. Essa dinâmica reforça a necessidade de maior cooperação regional, mas destaca como decisões unilaterais podem redefinir o equilíbrio de poder na luta contra facções que transcendem fronteiras. In der Nacht, Maschinengewehr.